Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa ou para tua casa. Marcos capítulo 2, verso 11. Aqui agora estamos na história do paralítico de Cafarnaum, aquele cujos os amigos abriram o teto para que ele pudesse entrar. Você se lembra dessa história? E o homem tinha uma tremenda de uma fé, ele queria ser perdoado. E Jesus até faz aí uma jogada com essa questão de perdão, de levanta-te, etc. E ele se levantou no mesmo instante, tomou o leito e se retirou à vista de todos. E todos diziam, jamais vimos tal coisa assim. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus tem esse poder de mudar a nossa vida, o rumo da nossa vida. Pode ser que você busque a palavra num determinado dia e vai ser confrontado com uma mensagem forte, uma mensagem que vai mudar completamente a sua maneira de encarar a vida, o presente, a eternidade, o futuro. E você pode sair desse estudo da palavra assim. Deus me disse isso, está no meu coração. Eu sou uma pessoa transformada. A Bíblia tem esse poder de transformar. A palavra de Deus tem esse poder para transformar. Te mando, é a palavra. Levanta-te, vai para casa, pega o teu leito. Jesus tem poder de transformar a nossa vida. Essa é a palavra de Deus. E esse aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. Temos o maior prazer de estar com você todos os dias às 6 da manhã, na TV, um horário cedo, né? Bom para começar o dia, para aqueles que gostam de acordar cedo. E tem o horário das 3 da manhã também, que é a repetição do dia anterior. Nesse horário tem muita gente assistindo. Há muitas pessoas que me dizem, eu acordo, assisto o programa e vou dormir de novo. Eu muito grato pela audiência e eu tenho certeza que Deus vai falar e está falando ao seu coração. Nós temos um grupo de pessoas muito especiais. São os Anjos da Esperança, queremos enviar um abraço especial também para eles, para todos aqueles que estão envolvidos com a Novo Tempo, através das suas doações, do seu amor à causa da pregação do Evangelho em português e espanhol para todo mundo. E é fundamental que a gente possa participar desse momento. E eu quero lhe dar essa oportunidade. Aqui está um número de WhatsApp, né? Você pode mandar uma mensagem perguntando mais a respeito de como ser um anjo da esperança, um anjinho da esperança aí. Papai e mamãe podem lhe ajudar para isso, para que você já esteja com o coração envolvido na missão de pregar o Evangelho. Tá bem? Então aí está o número para você. E nós temos uma revista para lhe dar gratuitamente, né? Basta você mandar uma mensagem aqui para este outro WhatsApp. Eu quero receber a revista sobre oração. Aqui você tem muitas das respostas que você procura sobre este tema. Vai chegar aí no seu endereço, o endereço que você indicar, tá bem? Temos o maior prazer de fazer você estudar a palavra aqui através da revista. Queremos dizer que nós estamos também no YouTube. Lá no YouTube, nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Um convite para que você se inscreva ali, copie o link, envie para os amigos. Estamos também no Spotify, no Deezer, desde Gênesis 1 até hoje, capítulo 19 do segundo livro das Crônicas. E estamos no NT Play, que é da Novo Tempo, claro, onde você encontra outros assuntos. Vamos para um rápido intervalo e estaremos estudando daqui a pouquinho com você o capítulo 19 do segundo livro das Crônicas. Então não saia daí, voltamos já já. Já estamos de volta agora para estudarmos o capítulo 19 do segundo livro das Crônicas. Este é o livro que estamos estudando nesses últimos dias. Crônicas 1, primeiro livro, Crônicas 2, segundo livro agora. E vamos seguindo em frente, logo estamos terminando, né? São 36 capítulos, é isso? Deixa eu ver aqui, 36 capítulos. Vamos entrar em Esdras, Neemias e tal. Estamos indo bem, hein? Graças a Deus. Um capítulo da Bíblia cada dia. E o capítulo 19, ele é curto, tem uma mensagem bem pontual,
mas primeiro tem uma repreensão. A repreensão de um profeta, Jeú. Então, como era importante esses profetas, né? Já apareceu Micaías aqui nessa relação de Josafá. Micaías acabou dizendo que o rei não devia subir, né? O rei, tanto Josafá como Acabe, porque daria um problema lá, eles perderiam a batalha diante dos sírios. E agora aparece um outro profeta. Por quê? O que aconteceu? Bom, Josafá primeiro, vimos no capítulo anterior, o seu filho Jorão se casou com Atália, que era filha de Acabe. Essa união não foi uma união abençoada, foi uma intenção de Satanás de quebrar esta corrente, esta linhagem davínica, para que o Messias não nascesse. Essa mistura, porque Atália veio com os seus deuses, veio lá com toda essa crença que ela possuía no seu país. Não é? Houve uma batalha, os dois vão batalhar juntos e o erro de Josafá foi, não, eu sou como você, o meu povo é como o seu. Não era, porque Acabe adorava Baal, fez um templo para Baal, se casou com a filha do sacerdote de Baal, Etibaal, né, um sidônio, rei dos sidônios, e agora eles foram à batalha, não é, contradizendo o que o profeta Micaías havia dito. Nessa batalha, Acabe morre. Josafá volta em segurança, inclusive esse primeiro verso fala exatamente isso, do 19. Josafá, rei de Judá, voltou para casa em paz, para Jerusalém. Volta para casa, em paz. A batalha terminou. Evidentemente, a Síria acabou vencendo ali. Ele volta para casa em paz, quer dizer, não aconteceu nada com ele. E aí é chamado de vidente, é chamado de profeta, que nessa altura ele é chamado de vidente, né? Os profetas eram chamados de videntes, viam aquilo que Deus queria, era a mensagem do Senhor para as pessoas. Então, o vidente Jeú, verso 2, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá. E lhe disse, vejam, é Deus procurando o rei. Saiu ao encontro, foi em busca de. Então ele disse o seguinte, devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Espera aí, você agora decidiu andar juntamente com Acabe? Quer dizer, seu filho já se casou com a filha dele, né? E você decide andar com ele? Um homem pecador, aqui diz assim, perverso, aborrece ao Senhor, você vai andar com essas pessoas? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Você vai se unir com o mal? Que união existe entre trevas e luz? Não tem. Não tem essa união. A gente tem que se preocupar bastante, né? Às vezes você vai fazer um negócio, vai montar uma coisa com alguém que não acredita nada em Deus. Alguém que não vê a necessidade de você ser fiel, ser honesto, dar nota fiscal. Que união tem isso? A mesma união de uma pessoa com outra que tem uma visão completamente diferente da religião. Que união vai ter entre duas pessoas diferentes nesse sentido? É complicado aqui. E dizer, você vai se unir a um rei desses, caiu a ira do Senhor sobre você. Mas tem boas coisas que se acham em ti, no verso 3, porque tiraste os postes ídolos, da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Quer dizer, você tem vontade de buscar a Deus, você tem essa tendência. Então, por que você vai manter uma união com alguém que não tem essa tendência? Não é? A palavra diz que você ousou, não é? Isso é fundamental, isso é importante. Como você agora vai se unir? Bom, essa é a repreensão do profeta Jeú. Isso serviu para dar um susto aqui no nosso Josafá, né? Que procurou reduzir a adoração a Baal e fazer tantas outras coisas.
no seu tempo, ele começou a nomear juízes. Bom, a gente encontra aqui atrás que Josafá, aqui no capítulo 17, Josafá, ele leva educação espiritual para as pessoas. Levitas, príncipes e até sacerdotes vão pelas cidades para ensinar a lei. Isso é bem bacana. Aqui no capítulo 19, ele dá mais um passo. Ele nomeia juízes, muitos juízes. E habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tal. Tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim. Fez ele que tornasse ao Senhor Deus dos seus pais, né? Bom, ele trabalhou para o povo voltar a andar com Deus. Então estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Juízes. Juiz. O que faz o juiz? O juiz interpreta a lei. Ele interpreta a lei de quem? De Deus ou do povo, que seja. Essa lei já está ali. Ele ensina e interpreta. O pior é quando o juiz faz a lei. Não é unilateral. A lei num país é feita num consenso. Ela pode ser trabalhada, mas esse mesmo consenso que estabeleceu as leis precisa ser consultado para mudar qualquer lei ou para criar uma lei. Na Constituição, por exemplo. A Constituição brasileira é assim. Umas declarações pétreas que não se mexe. Agora, em relação à vida espiritual, os juízes também, eles vão falar a respeito do que Deus escreveu. Eles não vão inventar nada, eles não vão criar regras. Principalmente aqui, porque são leis pétreas, o Senhor. Mas esses juízes estariam ali para resolver problemas também de propriedade, problemas de casamento, aconselhamento, para que a justiça vingasse nesses lugares. Então disse aos juízes, olha o que ele fala para os juízes, é bem interessante isso. Vede o que fazeis, hein? Porque não julgais da parte do homem em si, da parte do Senhor. E no julgardes, ele está convosco. Exatamente o que eu falei aqui. Eles não vão para julgar da parte do homem, é da parte do Senhor. Por quê? Porque a lei é do Senhor. A lei não era do homem. E mesmo a lei sendo do homem, um juiz sozinho não elabora a lei. A lei é um consenso, sempre é um consenso. Então, olha, veja lá o que vocês vão fazer para não julgar da parte do homem, hein? A nossa base é Deus. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Básico para julgar, básico. O temor do Senhor seja convosco para que vocês possam ser o mais justos possíveis. Tomai cuidado e faze-o, porque não há no Senhor nosso Deus 3 coisas: injustiça, parcialidade e suborno. Que lição, hein? Que lição extraordinária aqui. Olha, não há injustiça, parcialidade e suborno. Triste quando a gente ouve que alguns juízes são subornados, né? Até nos esportes, né? A gente ouve isso. Alguns juízes por aí, claro que nós não estamos criticando a classe, mas pessoas, né? Assim como há pastores que também não cumprem sua função, médicos, advogados, juízes, não é? Pedreiros, marceneiros, em toda a classe, mães que não cumprem, pais que não cumprem sua função. Não é? São imparciais, são injustos. Mas aqui quando chega o juiz, que ele vai direcionar o futuro da vida das pessoas, né? Uma demanda, e ele é injusto, parcial, está pendendo para um lado, e aceita suborno de um lado, para não acontecer com o outro. É uma música do cancioneiro aí popular, antigo, não é? Tinha um Carreiro e Pardinho, eu gostava de ouvi-los, esses causos, né, cantados. E o mineiro italiano, o italiano tinha muitas propriedades, queria tirar a propriedade do mineiro, estava conseguindo para a documentação. Aí o mineiro arrumou
um advogado, e ele falou para o advogado, escuta, a gente não pode comprar esse juiz? O advogado falou, não, esse juiz aí é de uma família tradicional, o que é isso? Se você fizer isso, ele vai prender você. Aí o mineiro quietinho falou, tá bom. Aí no dia do julgamento, o italiano, que tinha tudo para dar certo, perdeu. O juiz deu causa ganha para o mineiro. Essa é uma música, né? Aí o advogado falou, olha, eu não estou acreditando o que aconteceu. Ele falou assim, não, sabe, eu vou explicar o que aconteceu. É que eu fui numa outra cidade e mandei um leitão para o juiz. Eu falei, que é isso? Você comprou o juiz? Eu não acredito que você comprou o juiz. Ele disse, não, mas só que eu mandei no nome do italiano. Então, ele deu a causa para mim. É uma música bem interessante aí. Uma história, né? Um caos. Então, você já imaginou um juiz, alguém que decide ser subornado? Não é? Ele não aceitou o suborno do italiano, né? Por isso que deu a causa do outro. A gente não pode explicar essas coisas assim, né? Se explica muito, não tem graça, né? Mas é história por aí. Então, injusto, parcial e aceita suborno. Vocês não podem fazer isso. Aí, Josafá arrumou uma segunda instância. Olha que interessante. Levitas e sacerdotes deveriam ser a segunda instância. Se a coisa não estivesse bem ali, eles podiam recorrer aos levitas e sacerdotes. Não é legal isso? Isso acontecia na Bíblia, que a segunda instância deu-lhes ordem para esses, né, sacerdotes e levitas, assim, andai no temor do Senhor com fidelidade e interesse de coração. Toda vez que houver uma contestação, sejam firmes. O que vocês vão usar? Lei e mandamento, estatuto e juízo. É isso que vocês vão usar. Lei, estatuto, mandamento. Então havia a primeira instância, a segunda instância. E aí, eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem respeito ao Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, nas coisas que diz respeito ao rei. Também os levitas serão oficiais à vossa disposição, se de forte no cumprimento disso, o Senhor será com os bons, claro. Então, olha que interessante. Primeiro, nós temos aqui Amarias, o sumo sacerdote, vai presidir as coisas que têm a ver com o Senhor, são espirituais. E aí temos Zebadias, vai cuidar das coisas que têm a ver com o rei. Mas a base de todo esse sistema judicial era a verdade, a imparcialidade, a justiça. E ninguém era comprado. Que bacana isso, não? Aqui pelo menos é a ideia que Deus coloca para a nossa vida, né? É a ideia. Como é que Deus procede? Ele é justo, Ele é fiel, não tem suborno. Senhor, eu vou te dar isso se o Senhor me fizer aquilo. Não tem isso. Com Deus não tem. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus ama você. Não tem suborno. Ele é justo. Ele não é parcial. Que beleza de Deus, né? Uma belíssima história aqui de Josafá e sua administração. Vamos orar? Pai bondoso, te agradecemos por esta história, por este conceito de justiça, de homens que deveriam julgar a causa das pessoas, quer seja espiritual, assuntos do rei, as coisas do Senhor. Precisavam ter uma linha de conduta bastante séria, porque era a tua palavra que estava em jogo, era a verdade, era a justiça. E nós te agradecemos por esta curta lição que recebemos hoje deste capítulo. Ajuda-nos a praticá-las em nossa vida também, estas orientações, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui amanhã, capítulo 20, hein? A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Vejam quantos capítulos sobre Josafá. É bem interessante essa vida. Vejo você amanhã. Imagine a seguinte cena. Você é um juiz e precisa julgar o caso de um rapaz que assaltou uma loja de roupas e feriu um dos atendentes. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. Você o declararia inocente ou culpado? Agora, e se esse rapaz fosse seu filho? Isso mudaria alguma coisa em sua opinião? Embora seja uma situação hipotética, ela nos faz lembrar da importância da imparcialidade diante da nossa análise dos fatos. Muitas pessoas usam 2 pesos e 2 medidas dependendo da situação.
Tais indivíduos favorecem uns em detrimento de outros. Em uma matéria de abril de 2011, da revista Valor Econômico, veio a público uma condenação do Conselho Nacional de Justiça a um juiz do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, o qual favorecia clientes do escritório de advocacia de seu filho. Os conselheiros entenderam que o magistrado não foi imparcial, pois tratava com um peso diferente tais casos. Interessante é que há alguns casos em que o juiz deve deixar de julgar, pois existe algum elemento que interfere ou pode interferir em sua imparcialidade. Tratam-se dos chamados casos de impedimento e suspensão, que estão previstos nos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil. Tais leis nos lembram que jamais quem está em posição de julgamento deveria privilegiar um lado mais do que o outro. Este é um princípio presente no capítulo 19 de 2 Crônicas. A maior parte deste capítulo é dedicada a registrar os juízes nomeados pelo rei Josafá para julgar as causas do povo. O verso 7 apresenta o alvo que estes homens deveriam ter diante de si. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Perceba que Deus é um modelo para seus filhos. Aquilo que Deus não faz, nós não deveríamos fazer. Deus não é injusto, parcial e nem corrupto para ser manipulado por suborno. Assim, seus filhos igualmente não deveriam incorrer em tais delitos. A pergunta, o que Deus faria neste caso, ajuda muito na hora de tomarmos decisões importantes. Afinal, se Deus é nosso modelo, é nele que devemos nos inspirar na hora de escolhermos o ideal de caráter para seguirmos.